André Maroso es el director de la TV Mundo Mayor y la Radio Boa Nova y la Mundo Mayor. Entonces, es el productor de las películas espíritas en Brasil y también responsable por los canales de comunicación espiritistas de Brasil. Entonces, creo que solo Andrea lo conocía antes, era amoroso, ¿sí? No. Sí. Entonces, yo hice ya una live con él en mi canal de YouTube y él muy amablemente sí, dice que podría participar con nosotros hoy. ¿Sí? Entonces, André Maroso tiene 4 películas en portugués que ya me ha dicho que tiene también subtituladas en español. Vamos a ver si conseguimos traerlas aquí. Que son películas muy buenas y vamos a hablar de ellas también. Y bueno, os dejo con un poquito más sobre el proyecto. ¿Sí? Gracias, André, por estar con nosotros. Nossa imensa gratidão pelo convite que nos for estendido. Nós ficamos muito felizes quando vemos oportunidades de levar a doutrina dos Espíritos para além das fronteiras do nosso amado Brasil, uma vez que entendemos que a doutrina dos Espíritos, principalmente após as 2 guerras mundiais, ela se tornou quase que uma semente germinando quase que exclusivamente em solo brasileiro, né? E eu faço parte de um grupo que entende que a cultura católica do Brasil, que é muito forte, uma cultura que nós herdamos dos nossos irmãos portugueses, acabou por influenciar bastante a doutrina dos Espíritos, né? E no nosso entendimento é preciso revisitar Kardec, né? Então, é uma enorme alegria, uma oportunidade dessa de levar esse conhecimento para fora das fronteiras brasileiras, né? Queridos irmãos, queridas irmãs, alguns anos atrás, não muitos, uns 2 anos, mais ou menos, eu recebi uma mensagem de um irmão nosso que nos acompanhava o nosso trabalho espírita, e esse irmão, em seu relato, apresentava um grande sofrimento. Em suas palavras, sentia-se culpado pelo suicídio de uma pessoa que lhe era próxima. Sentia-se culpado ou por omissão, ou por algo que tenha feito, que acabou influenciando este espírito a retornar para a espiritualidade de forma tão lamentável. Enquanto nós conversávamos com este irmão, machucado pela culpa, nós nos indagávamos exatamente acerca da culpa. Por que nós que recebemos nosso Senhor nos trazendo uma mensagem tão clara de consolo, de amor, de atenção para conosco, ainda somos tão apegados à culpa? E os espíritas não são diferentes. Também se influenciam e são influenciados por esse sentimento culposo, né? No nosso entendimento, a culpa não encontra qualquer tipo de raiz no cristianismo que nosso Senhor nos trouxe, né? Muito ao contrário, esse conhecimento da verdade que nos é apresentado por João e que a doutrina dos Espíritos tem totais condições de, em virtude de se apoiar em ciência, filosofia e religião, apresentar à humanidade, ela absolutamente nos aponta um caminho de sofrimento. Muito ao contrário, nos aponta um caminho de consolo, de paz, de tranquilidade frente ao mundo, frente às nossas andanças nesse mundo e como é que nós nos portamos frente aos nossos irmãos de caminhada. Mas a culpa é um fato, assola
grande parte da humanidade e principalmente assola aqueles que se abrigam sobre a frondosa árvore e milenar árvore judaico-cristã. Então, enquanto conversávamos com aquele nosso amigo, nós tentávamos compreender aonde é que estava a raiz dessa culpa que faz com que religiosos de matriz judaico-cristã sinta-se. E fomos até Abraão, e Abraão nos apresenta o primeiro grande instante da humanidade em que nos é apresentado Deus único, foi intermédio do médium Abraão, que grande parte da cristandade e de todos aqueles que se abrigam pela árvore judaico-cristã e muçulmana também, né? Abraão é tido por todos como este iniciador, pelo menos é aquele que deu corpo, né, ao monoteísmo, pelo menos na árvore judaico-cristã. E após Abraão, após o profeta Abraão, ou o médium Abraão, né, para nós, o profeta nada mais é do que um médium, um intermediário de Deus. Muitos foram os profetas, profetisas, os médiuns ou as médiuns, que nos trouxeram informações acerca da lei divina e de como essa lei se processa no ambiente em que nos encontramos. Entre todos esses profetas, de Abraão, né, até praticamente o Cristo, todos eram seres mundanos. E mundano vem de mundo, né? Todos nós somos seres deste mundo. Aqueles profetas e aqueles médiuns também eram seres deste mundo. Um pouco mais adiantados do que a média das criaturas que estavam encarnados nestes momentos da humanidade, mas, entretanto, eram seres mundanos deste mundo. E assim eles nos apresentaram tudo aquilo que estava no seu psiquismo. A psicanálise nos fala acerca de uma instância do psiquismo humano que é conhecida como o inconsciente. Segundo Sigmund Freud, a maior parte de nós se encontra no inconsciente. Nós temos o consciente, nós temos o pré-consciente ou subconsciente, né? E nós temos o inconsciente. E Freud é categórico. A maior parte de nós ali se encontra. Aliás, quando ele faz a analogia dos sistemas psíquicos com um iceberg, ele dedica a maior parte do iceberg, portanto, aquela que está submersa, como o inconsciente. Para os psicanalistas, ou pelo menos para a maior parte deles, incluindo Sigmund Freud, o inconsciente é armazenado pelas nossas experiências. Para alguns psicanalistas, desde o berço, para outros, desde a concepção. Infelizmente, boa parte desses psicanalistas não entenderam, não estudaram a doutrina dos espíritos, porque facilmente chegariam à conclusão de que o nosso inconsciente, ele é formado pelo produto das nossas experiências, não desta vida que nós conhecemos, mas desde o instante em que nos alimentamos do fruto da árvore do conhecimento, tão bem descrito na Gênese bíblica, quando Deus pede a Adão e Eva, ou melhor, recomenda a Adão e Eva, de que o mundo era para eles, entretanto que eles não se alimentassem do fruto da árvore do conhecimento. Para nós, nesse instante, é uma constatação de que, nesse instante, Adão, Eva, ou melhor, as raças adâmicas e nós outros, quando aqui estreávamos como seres humanoides, né, estávamos em um outro estágio de nossa evolução. A doutrina dos espíritos nos define como seres, né,
saídos das mãos ou do Espírito de Deus, e nós passamos por vários ciclos evolutivos até estrearmos no ciclo humanoide. Passamos pelos reinos minerais, passamos pelos reinos vegetais, pelo reino animal, e um dia chegamos no reino hominal. E nesse instante, o fruto da árvore do conhecimento, que é a lei divina, estava em todos nós. A partir de então, nós passamos a ter discernimento entre o certo e o errado. Nas instâncias anteriores da nossa evolução, nós não sentíamos isso. Havia o instinto e a satisfação do instinto. A partir do momento que nós entramos no estágio humanoide, humano, nós passamos a ter discernimento entre certo e errado. Boas semeaduras, boas colheitas. Semeaduras ruins, más colheitas. E que mundo é esse em que atravessaram os médiuns do Velho Testamento? Sabemos que o mundo passa por ciclos evolutivos e só caminhamos, segundo a doutrina dos espíritos, né, de maneira evolutiva. E todos nós hoje conhecemos muito bem a sociedade em que nos encontramos, aonde ainda há graça, a injustiça social, a violência, o egoísmo, a vaidade, o orgulho. E evoluímos. Então imaginemos que mundo era aquele antes da vinda de nosso Senhor. Este psiquismo destes médiuns, destes profetas, a partir de sua visão de mundo e do sofrimento que haviam experimentado neste planeta, em estágios mais primitivos, certamente formou o inconsciente destes nossos irmãos com uma visão que fê-los compreender Deus como sendo o Senhor Deus dos exércitos. E desde então, nós aprendemos a temer a Deus. Curioso que mesmo depois da vinda do Cristo, muitos de nós ainda batemos no peito e dizemos orgulhosamente: eu sou uma criatura temente a Deus. Ora, como se pode ser temente a alguém que nós devemos amar? Nos parece uma completa impossibilidade amar alguém que nós tememos. Entretanto, quando nosso Senhor vem ter conosco, o amor vem personificado na figura humana por intermédio de nosso Senhor, e instala-se a maior revolução da Terra de todos os tempos, e Jesus nos ensina que Deus não é o Senhor, Deus dos exércitos. Ele chama Deus de Pai. Só este fato já seria extraordinário, e só este fato já seria o suficiente para marcar a vinda do Cristo entre nós. Mas nós sabemos que ele fez muito mais, né? E nos apresentou a lei de Deus como sendo justa, boa. Nos apresentou Deus como onisciente, onipresente. E nos apresentou um caminho de luz. Entretanto, no episódio conhecido como a Última Ceia, em que infelizmente boa parte da cristandade só se lembra que ali Judas teria traído Jesus, o que a nosso ver é uma completa impossibilidade. Afinal, pensemos, como pode a mente mais poderosa de todos os tempos ser traída? É uma completa impossibilidade. O plano era do Cristo. Os discípulos foram escolhidos pelo Cristo. A crucificação faz parte dos planos do Cristo. E aí até eu me aventuro aqui a trazer para os irmãos e para as irmãs uma visão que eu tenho, muito pessoal minha, desse momento, né, da última ceia. Nós sabemos que Judas era um revolucionário, e ele, assim como os outros 11, haviam convivido pelo menos 3 anos
junto a nosso Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, imaginemos quando vamos a uma palestra aonde o palestrante é hábil nas palavras proferidas e nós nos deixamos envolver pelo magnetismo do palestrante. E esse palestrante sempre é um ser mundano, cheio de falhas. Agora imaginemos conviver com o amor personificado. Imaginemos, irmãos e irmãs, todos os eventos que aquelas 12 criaturas presenciaram. As curas, os sermões, o amor, o carinho do mestre. Será que alguém poderia se deixar levar a tal ponto de trair quem amava? Então, para mim pessoalmente, naquele instante, Judas pensava como revolucionário: meu mestre, se for pego pelo poder romano, diante de seu poder, certamente vai destruir Roma. E ele tem, no meu entendimento, os seus pensamentos interrompidos pelo Cristo, quando lhe diz: o que faz, faze-o depressa. O Cristo sabia o que ia no psiquismo do Judas. E Judas foi adiante, talvez, quem sabe, pensando: Jesus sabe qual é o meu plano. Jesus sabe que eu o entregarei e que no momento certo ele certamente calará os romanos e libertará o povo hebreu do jugo do Império Romano. Afinal de contas, até aquele instante, todos os profetas, todos os médiuns que estiveram na árvore judaico-cristã eram homens que se apresentavam como guerreiros, que se apresentavam muitas vezes descritos de forma até violenta. Entretanto, por isso é que eles acreditavam firmemente que o Messias previsto nas Escrituras Sagradas seria um guerreiro. E Judas não se afastou muito disso. Entretanto, a terra tremeu quando Pilatos pergunta a Jesus: vós sois reis? E a resposta: tu o dizes, meu reino não é deste mundo. Então, nesse instante, nós passamos a compreender que o reino de Jesus não é só o reino da matéria, mas é também o reino do Espírito. Mas à margem dessa suposta traição, o que mais nos chama a atenção é que o Cristo diz: eu vou, não com essas palavras exatas, mas nesse contexto. Eu vou para que no tempo certo, preparar o terreno para que no tempo certo meu Pai vos envie o Consolador prometido, o Espírito de verdade, que vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. No nosso entendimento, quando Jesus nos diz, vos fará lembrar, é porque ele já antevia não só o esquecimento, como a manipulação, a mudança dos preceitos do cristianismo, principalmente do cristianismo primitivo. Ele sabia que a sua doutrina seria destruída. E no século IV, no início do século IV, o imperador romano era Constantino, um hábil estrategista, um guerreiro de mão cheia, um político extraordinário. E havia antecedido a Constantino uma série de outros imperadores, e Roma havia tentado de toda a forma calar os cristãos, prendendo-os, torturando-os, escravizando-os ou matando-os. Entretanto, o cristianismo só fazia crescer. Como hábil político que era, Constantino, então, vale-se de algo muito normal na política, quase que um ditado. Não sei se existe aí na Espanha, mas aqui no Brasil, sim. Se não pode com eles, junte-se a eles. Constantino chama os bispos para uma reunião que se deu na atual cidade de Snik, por aquela ocasião, Niceia. Essa reunião se deu
no ano de 325 depois de Cristo. E o que se deu nessa reunião? A reunião foi presidida por Constantino. O Papa não estava presente e ali o imperador decidiu o que era e o que não era cristianismo. E desde então, a doutrina cristã passou por sucessivos concílios que todos, a seu ver, tinham o trabalho de destruir o cristianismo primitivo. Entretanto, lá para o século XV, XVI, a raça humana já havia evoluído um tanto, nós já havíamos aprendido um tanto mais sobre as coisas de Deus e sobre as leis divinas, né? E quando nós falamos de leis divinas, nós não estamos falando só da lei moral, mas nós estamos falando da física, da química, da biologia, da matemática, enfim, leis que são universais. E o terreno estava pronto quando no século XV um sacerdote tcheco chamado Jan Hus coloca-se contra a igreja. Ou melhor dizendo, ele luta pela restauração do cristianismo primitivo. Por essa ocasião, a indulgência era largamente praticada no seio de nossos irmãos católicos. E veja, quando nós estamos falando deste passado dentro do catolicismo, nós não estamos falando de nossos irmãos católicos de agora, mas estamos falando de nós próprios, né? Afinal de contas, essa é a nossa primeira existência como espíritas, existência física. Ao longo dos séculos e séculos, muitas vezes estivemos no seio do catolicismo, do protestantismo, do judaísmo, do islamismo e mesmo de outras religiões que não são religiões da matriz judaico-cristã. Então, fomos nós que desconstruímos o cristianismo. Jan Hus, que seguia Wycliffe, já um grande pensador, já sabia que era preciso restaurar o cristianismo primitivo. A igreja, ou melhor, nós, aquela época, né, nos revoltamos com aquilo que Jan Hus estava propondo. Afinal de contas, todos nós ainda seguíamos o reino da matéria, né, não o reino do espírito. Então nós nos incomodávamos com a possibilidade, por exemplo, de que os fiéis não passassem a não pagar pela promoção dos nossos espíritos do purgatório para o paraíso. Esta era a indulgência, né? Afinal de contas, o que era pregado é que as criaturas, se eram boas, iam para o paraíso, né? E bom, todos nós sabemos, nenhum de nós é. Portanto, nos restava duas alternativas: o inferno ou o purgatório. Então não havia dúvidas. Nós iríamos para o purgatório. E a igreja, por aquela ocasião, dizia que era possível pagar a indulgência para que os nossos parentes, os nossos familiares, fossem promovidos para o paraíso. E Jan Hus brada-se contra isso. Não brada só contra isso, brada pura e simplesmente, entre outras coisas, dizendo que o cristianismo não precisava de intermediários. Não eram necessários sacerdotes ou líderes. O cristianismo já tinha um líder, e esse líder era Jesus. Isso incomodou bastante a igreja da época, e Jan Hus foi convidado para um almoço em que ele era o prato principal. Foi morto, queimado, né? Entretanto, calmo e tranquilo, Jan Hus, quero crer, mediunicamente diz: hoje vocês matam um ganso, mas daqui a 100 anos haverá um cisne, e com eles vocês não poderão. 100 anos mais tarde, Martinho Lutero dá início, ou melhor, ele complementa a reforma protestante, nos trazendo um recomeço, um retorno ao cristianismo primitivo.
Entretanto, já nessa época, o nosso psiquismo já estava alimentado pelo inferno e pelo purgatório. Nós já queríamos ou para um dos dois, né? E lutar contra a cultura interna, ou melhor, transformar a cultura interna, né, é um dos nossos maiores desafios. Não é tão simples assim. Tanto é que Jesus nos apresenta Deus como Pai. E quem é o Deus que nós seguimos? Hoje, grande parte da raça humana ainda é o Deus do Velho Testamento. Porque nós ainda não temos condições de compreender o que é o amor. Ainda estamos muito distantes disso. Outros movimentos à margem da reforma protestante também foram fundamentais para que a raça humana amadurecesse de tal forma a receber um conhecimento mais sistemático que nos reconduziria ao cristianismo primitivo. Entre eles, o iluminismo, o racionalismo, o positivismo, propunham o afastamento da igreja para o Estado. Até aquele momento, nós sabíamos que muitos dos imperadores ou reis faziam o que o Papa ou os bispos mandava que fosse feito. E esses movimentos, eles propõem o afastamento da ciência com a religião. E curioso é que no centro do racionalismo no século XIX, um homem passa a interrogar os espíritos, nosso querido e amado Allan Kardec, e recolhe deles as 1019 respostas existenciais humanas, as maiores 1019 questões capazes de explicar os grandes enigmas existenciais humanos, né? E após esses movimentos que propunham o afastamento da ciência com a religião, Kardec vinha justamente propondo a conciliação da ciência, da filosofia e da religião. A partir desse instante, nós fomos convocados a pensar, a raciocinar e a termos um manancial de informações, que é o Pentateuco kardeciano, capaz de maneira inaugural, nos fazer seguir uma fé, dessa vez, uma fé que se apoia na razão. Entretanto, nós ainda sabemos que o tempo que passamos nas cavernas é muito maior do que o tempo que nós buscamos a angelitude do Cristo. Ou seja, o nosso psiquismo, nosso inconsciente, ali se encontram muitos traumas, muitos medos, muitos dramas. Quantos e quantos acontecimentos não se deram em nossas encarnações passadas e que nos levaram ao sofrimento? Quantas vezes nos mataram? Ou nós matamos alguém? Quantas vezes nos violentaram? Ou nós violentamos alguém? Quanta fome, quantas pragas, quantas dificuldades não gravaram no nosso inconsciente ainda uma visão que nos faz crer que Deus é o Senhor Deus dos exércitos. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial praticamente extinguem com o Espiritismo na Europa, e o Espiritismo vem ao Brasil, aonde aqui encontra um terreno fértil para o seu crescimento. Entretanto, novamente encontra-se com homens e mulheres muito interessados no crescimento de si próprios, muitos deles amando ao Cristo, a doutrina espírita, né? Mas, entretanto, médiuns, ou profetas, como queiram chamar, né? Mundanos, ou seja, médiuns deste mundo. Então, a meu ver, se deu com o Espiritismo algo muito parecido com o que se deu com o cristianismo. Eu posso até dizer que nós somos os Constantinos do Espiritismo. Transformamos o purgatório em umbral e morremos de medo dele. Não raro, tememos tanto o umbral
que nos desarmonizamos com este medo. Só mudamos o nome. Eu posso até perguntar, no Espiritismo tem purgatório? Muitos dos espíritas dirão não. E rapidamente eu falo, então o que é um umbral? E não só, nós criamos outras tantas regiões de sofrimento atroz, como o Vale dos Suicidas, né? E outros tantos, né? Sem nos darmos conta de que a partir da fé que se apoia em razão, céu, umbral ou purgatório, inferno, não são espaços geográficos onde pessoas se reúnem, mas sim condições psíquicas. Imaginemos uma antessala de um consultório psiquiátrico. E ali se encontram 3 criaturas. A primeira delas está muito bem. Se trata há alguns anos, chegou há alguns anos no consultório psiquiátrico, chegou em profunda depressão, não cria em nada. Mas ao longo do tratamento psiquiátrico, fez uso da medicação, foi se conhecendo, né? Então essa criatura, nós podemos dizer, está no purgatório, talvez, uma vez que ainda não está transformada. A outra criatura é uma criatura que chegou há mais tempo nesse consultório psiquiátrico. Chegou na mesma situação, ou seja, no inferno psíquico. Mas ao longo desses anos, ela deu sorte, por exemplo, do psiquiatra ser um espiritualista, um espírita. Então ele foi realizando a sua reforma íntima, foi fazendo uso da medicação, da terapia, arrumou um novo emprego, está apaixonado. Ou seja, essa criatura está no paraíso. E a outra criatura é uma criatura que a terceira criatura. Nós temos uma criatura que estava no inferno, passou para o purgatório, né? E a outra criatura que está no paraíso, porque se encontrou ao longo da sua caminhada. Essas instâncias espirituais nada mais são do que instâncias psíquicas. Eu tenho para mim que muitos de nós vamos chegar na espiritualidade e vamos perguntar para o irmão mentor que vai nos receber, aqui é o umbral? E ele vai dizer, não, você veio de lá. Aqui é a casa do Pai. Assim como a casa do Pai seria também o umbral e o inferno, né? É curioso isso. Um amigo, uma ocasião, estava no carro junto com um pastor. Esse amigo é espírita. E no carro da frente estava escrito, Deus está em todos os lugares, num adesivo. E ele então provocou, entre aspas, era muito amigo do pastor, eles tinham essa possibilidade de um provocar o outro. Ele pergunta para o pastor, pastor, Deus está em todos os lugares? O pastor responde, sim, Deus está em todos os lugares. Então, Deus está no inferno? Aí ele parou, o pastor parou, não. Então ele não está em todos os lugares. Se ele está em todos os lugares, ele está também no inferno. Como é que o pai vai ver o seu filho sofrendo atrozmente e nada vai fazer? Esta visão do Velho Testamento, a nosso ver, precisa ser afastada. E nós precisamos nos apoiar principalmente no Pentateuco kardeciano, nós que bebemos da árvore espírita, para encontrar as respostas certas. Não que não existam outros médiuns e outras obras literárias que podem e devem ser estudadas. Entretanto, a nosso ver, ao espírita cabe principalmente estudar as 5 obras do Pentateuco kardeciano, porque assim nós temos condições de nos aproximar mais da proposta inaugural do Espiritismo e não da proposta que sofreu com o catolicismo português /brasileiro, né? Esse é um convite que eu entendo que todos nós precisamos nos fazer nos tempos atuais, né? Este retorno a Kardec, né? Esse retorno a esse pedagogo, a este irmão querido que fez tanto por todos nós e que merece que nos apropriemos da obra que ele nos deixou, para que possamos todos nós, a nosso
a nosso tempo, né, compreendermos que Deus não é o Senhor dos exércitos, mas sim é nosso Pai. Os tempos são muito propícios, principalmente os tempos de agora, quando somos visitados por este vírus maravilhoso. Mas como um vírus maravilhoso? Quando nós estudamos Lei de Destruição em Allan Kardec, os espíritos são categóricos. Quando a destruição se faz presente, o objeto dela é um só: fazer avançar os filhos de Deus na compreensão do correto, do certo, do amor, da harmonia e da paz. Este é o grande convite que é feito a cada um de nós. No Sermão da Montanha, o mais célebre sermão, a meu ver, de todos os tempos, tão respeitado, que Gandhi, que não era cristão, disse que se todas as bibliotecas e todos os livros da terra fossem incendiados e restasse apenas o Sermão da Montanha, a humanidade estaria salva. Ele também falou do Bhagavad Gita, que é o livro hindu, né? Evidente, ele também tinha que puxar a sardinha para o seu lado, né? Mas o que é mais importante é que ele reconhece, ele que não era cristão, um dos maiores pacifistas de todos os tempos, reconhece a pujança do Sermão das Bem-aventuranças. E, infelizmente, a maior parte dos cristãos não conhecem o Sermão das Bem-aventuranças. Acham até que se trata de um convite ao sofrimento, ao masoquismo. Afinal de contas, o mestre, ele fala de sofrimento ali. Isso é o que as criaturas acreditam, por não conhecerem o cristianismo que Jesus nos traz. A narrativa evangélica nos diz que ali haviam pelo menos 4.000 pessoas, né? Já isso é extraordinário. Como é que a primeira pessoa, ou seja, a pessoa mais próxima do Cristo, conseguiu ouvir o mesmo que a última pessoa, a mais longeva do Cristo, conseguiu ouvir? E os relatos dizem que todos ouviam em alto e bom som. E o mestre toma a palavra: bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. E ele diz que esses são aqueles que herdarão o reino dos céus. Se nós pararmos para analisar, pobres de espírito, choram, né? Os que buscam a mansuetude, os que buscam a justiça, os que buscam a misericórdia, os que buscam serem limpos de coração, os que buscam ser pacificadores, aqueles que são perseguidos pela justiça, né? Nada mais é do que aqueles regenerados. Entretanto, nós sabemos que a maior parte de nós ainda nos encontramos num mundo de provas e expiações. E muitos de nós cristãos acabamos por nos apoiar e compreender que o Sermão das Bem-aventuranças é um convite ao sofrimento. Feliz é quem sofre. Felizes são os pobres. Felizes são os doentes. E não é isso que o Cristo nos apresenta. Ao contrário, o que o Cristo nos traz é: vocês terão grandes dificuldades. Entretanto, aquilo que está lá adiante é o maior dos prêmios. Ou seja, não foque na dor, mas na solução. Não seja alguém bradando aos 4 cantos do mundo a sua insatisfação, a sua má sorte. Seja protagonista de si próprio, da sua iluminação. E lá, se encaminhando mais ou menos, um pouco mais adiante, né, do sermão, ele vem e diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós.
regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E nós, nesse instante, muitos de nós cremos que seguir Jesus é sofrer, quando em verdade é justamente ao contrário. Seguir Jesus é evoluir. Entretanto, há um ditado humano muito interessante e muito sábio. O melhor remédio é aquele amargo. E seguir Jesus é aceitar o remédio, por mais amargo que seja, mas na certeza que é possível alcançar a cura. E sempre foi assim. E o Mestre nunca enganou a qualquer um de nós, né? Quando nós temos, por exemplo, a mãe de João e Tiago procurando Jesus e pedindo: Mestre, que este meu filho se sente à sua direita e o outro à sua esquerda, o que Jesus lhes disse? Sejam bem-vindos. O meu reino é só de alegria, de festa? Sim, é isso tudo. Mas ele deixou claro que o cálice era amargo. E pergunta: podeis vós beber do meu cálice? E os primeiros cristãos dos primeiros 4 séculos beberam o cálice de Jesus. Não abriram mão de suas fés. E se hoje aqui nos encontramos, queridos irmãos, queridas irmãs, só graças ao exemplo amoroso destes irmãos que trabalharam num tempo tão difícil para não deixar morrer a árvore evangélica. E eis-nos cá, dotados de conhecimento suficiente para entender verdadeiramente o que o Cristo nos trouxe no Sermão das Bem-aventuranças. E lá à frente ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Quando Jesus nos coloca como a luz do mundo, nesse instante ele nos convida a que iluminemos o mundo. Primeiro o nosso mundo, na sequência o mundo das pessoas que nos cercam. E assim nós vamos, cada um a nosso tempo, fazendo o nosso trabalho de construção desse mundo. Quem é que vai fazer esse trabalho? Somos nós. Infelizmente, muitos de nós ainda não compreendemos a importância desse nosso papel. Alguns anos atrás, eu prestava um trabalho voluntário, né? Trabalho de levar a doutrina dos Espíritos a um presídio aqui de São Paulo. Era nas noites de quinta-feira. E sempre me chamou a atenção que a sala que era reservada aos estudos católicos estava sempre cheia. A sala que era reservada aos estudos dos nossos irmãos protestantes estavam sempre cheia. A sala reservada às religiões de matriz africana, sempre cheia. Entretanto, a sala reservada aos estudos espíritas, meia dúzia, 7, 8 pessoas no máximo sempre. E aquilo sempre me chamou a atenção. E uma ocasião nós estávamos falando sobre a lei de causa e efeito, quando no meio da palestra um irmão levanta o dedo e fala: eu entendi. Falei: que maravilha, você entendeu a lei de causa e efeito? Ele falou: não, eu entendi porque não vem ninguém aqui. E aí eu disse a ele: então você, por favor, nos diga por que não vem ninguém aqui, porque tudo que nós queremos é que essa sala esteja cheia. Ele falou: é muito simples, vocês não dão nada para ninguém. E eu percebi a sabedoria daquele nosso irmão. E essa é uma realidade. O Espiritismo não dá nada para ninguém. Aliás, Deus não nos dá nada. Já nos deu. Nos deu um universo perfeito, com leis perfeitas. Jesus também não vai nos dar nada. Já nos deu. Nos deixou o maior manual de felicidade do mundo, que é o seu Evangelho. Muitos de nós vamos à casa espírita esperando o passe, a desobsessão, mas não nos damos conta que somos nós é que faremos alguma coisa por nós mesmos. Nem Deus, nem Jesus, nem o mentor, nem a casa espírita vai fazer qualquer coisa por nós. Eles nos trazem o conhecimento,
E aí cabe a cada um de nós colocar em prática esse conhecimento. E isso nós encontramos raiz, inclusive, no próprio Cristo. Porque se nós pararmos para pensar, por que Jesus ficou só 3 anos trabalhando o trabalho do seu messianato, né? Porque os evangelhos apontam que por volta dos 30 anos ele começa a sua vida pública. E aos 33, 34, um pouco antes, um pouco depois disso, ele é morto, ele é assassinado, né? Ou seja, foram só 3, 4 anos. Por que ele não venceu a crucificação? Por que ele não evitou a crucificação para ficar aqui 10, 15, 20 anos? Por 2 motivos, a meu ver. O primeiro é que a crucificação é a maior ação de marketing de todos os tempos, o que coloca Jesus na função de maior marqueteiro de todos os tempos, né? Aliás, ele é maior tudo. Maior pedagogo, porque não só falava, fazia. Ele recomenda o perdão a Pedro 70 vezes 7, e no auge do seu suplício ergue a voz e diz: Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. E muitos de nós acreditávamos que ele era um milagreiro, sem nos dar conta que ele era um homem, ou melhor, é um espírito dotado de todo o conhecimento do mundo. Quando uma pessoa se apresentava a ele, doente, imediatamente ele sabia onde é que estava a doença. Conhecimento profundo de anatomia. Impunha suas mãos, recolhia do universo as propriedades curativas. Conhecimento profundo de farmácia e de química. Aplicava o medicamento e curava. Maior médico de todos os tempos. Maior pedagogo, maior médico, maior psicólogo, maior empresário de todos os tempos. Administra esta empresa chamada Terra, apesar de maus funcionários, ou melhor, infantes funcionários que ainda somos. E, a meu ver, o maior marqueteiro da Terra. Imaginemos, se houvesse existido a crucificação, nós seríamos cristãos hoje? Como marqueteiro, o bom marqueteiro conhece o seu público e conhece o seu produto. O público de Jesus somos nós. E o produto que ele quer doar a cada um de nós é o amor. E como um bom marqueteiro, conhecedor do seu produto e conhecedor do seu público, nós que depois de 21 séculos, ainda adoramos a violência, imaginemos há 21 anos atrás. Como assim adoramos a violência? Não sei na Espanha, mas aqui no Brasil, aquilo que mais faz sucesso na televisão e no rádio são os crimes, a corrupção, as dores humanas. Infelizmente, a beleza e o amor ainda vende muito pouco. Se depois de 21 anos ainda adoramos a violência, imaginemos há 21 séculos, ou melhor, depois de 21 séculos, né? Imaginemos há 21 séculos atrás. Então, o marqueteiro Jesus, conhecedor do seu público, só nos deu a crucificação porque é um espetáculo que nós adoramos, o espetáculo da violência. Portanto, nós nunca nos esqueceríamos deste espetáculo. E eis-nos cá, 21 séculos depois de Jesus, e muitos de nós ainda seguindo o Deus dos exércitos. Então, o grande convite é que tenhamos condições plenas de mergulhar nas páginas do Pentateuco kardeciano, recolhendo daí todo o conhecimento e espalhando pelos nossos irmãos de caminhada. Não através da fala, também através da fala, mas principalmente através do exemplo. Quando cumprimos com a parte que nos cabe na evolução do planeta, quando somos bons pais, bons filhos, bons profissionais, bons cidadãos. É interessante como nós somos tão distantes daqueles primeiros cristãos. Aqueles homens e mulheres dos primeiros 4 séculos não mediram esforços e regaram a árvore evangélica muitas vezes com o seu sangue. Nós não somos tão especiais. Jesus nos pede algo muito mais simples. Nos pede apenas que sejamos a luz do mundo, que coloquemos a candeia sob o alqueire,
Que tenhamos condições não só de levar essa mensagem a toda a terra, mas que tenhamos principalmente condições de fazer brilhar a nossa luz. E o Espiritismo, por se apoiar em ciência, em filosofia, em religião, o Espiritismo, por não fazer anátema, o Espiritismo, por ser uma doutrina que apenas recebe e não exclui, tem totais condições de restaurar na terra que Deus é Pai. E o Espiritismo, ele diria para esse nosso irmão, do começo da palestra, o irmão que vai e nos narra todo o seu sofrimento pela culpa, imaginemos como seria essa mente se compreendesse verdadeiramente o Consolador prometido. Ele talvez dissesse, eu sou culpado. E a resposta talvez seria, não. Você pode ser, na melhor das hipóteses, corresponsável. Mas aí talvez ele diga, ainda assim, como corresponsável, eu errei tremendamente e esse meu irmão não está mais entre nós, se matou. Aí o Espiritismo diria, mas ele está em algum lugar. E o Espiritismo diria mais, iria a primeira carta de Pedro dizendo, e o amor cobre uma multidão de erros. Ame, ore, e dedique o seu amor a este irmão que está em algum lugar. E ele vai receber o seu amor. Filice, por exemplo, o CVV, eu não sei se existe na Espanha, mas aqui no Brasil é um centro de atendimento às pessoas que estão em profundo sofrimento. Né? As pessoas que estão sofrendo, por exemplo, com a solidão. E ligam ali para uma voz amiga e irmã ouvir as suas dores. Né? Então eu disse a ele, e o Espiritismo diria a ele, felice ao CVV, e cada telefone que você atender de alguém sofrendo, e essa pessoa se transformar, dedique esse atendimento a esse teu irmão. Aonde quer que ele esteja, ele vai receber essa energia. Não fique na culpa. Promova a paz. Promova o Cristo. E esse é o papel de todos nós, meus irmãos. Um papel de apresentar Deus como Senhor, Pai de nossas vidas. Não como Senhor, Deus dos exércitos. Afinal de contas, no célebre sermão, já se encaminhando para o final dele, Jesus nos coloca na nossa verdadeira condição. Não de sofredores, não de pecadores, não de errantes, criminosos, egoístas. Não. Ele não nos coloca nessa condição. Muito ao contrário, ele diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Então, o nosso trabalho é só atender ao que o Cristo nos recomendou, quando ele disse, que brilhe a vossa luz. A nosso ver, este é o Espiritismo, este é o cristianismo primitivo, e é esse o nosso trabalho, levar esta visão de Deus Pai e de Jesus Amor a toda a humanidade. É isso, meus irmãos. Bom, eu quero te agradecer muito por essa palestra, porque eu não esperava que a gente fosse abordar esse tema do cristianismo primitivo dessa forma. Eu acho que tem muita coisa no espiritismo que a gente começa a partir de Kardec e a gente não vê antes disso, né? E estudar o antes, né, se torna uma coisa chata, uma coisa você só estuda se você é obrigado, né? E aqui presente a gente tinha alguns espíritos que precisavam ouvir tudo que você falou.
Gratidão. Gratidão é nossa. É interessante, né? Os espíritas aqui no Brasil, né? Eles têm bom, como a maior parte de vocês são brasileiros, né, vocês sabem do censo, que a cada 2 ou 4 anos, eu não me lembro, é feita uma pesquisa nacional, visitando todos os domicílios e perguntando para as pessoas a religião delas. Né? E é, em primeiro lugar, catolicismo, segundo, protestantismo, terceiro, o espiritismo. Né? E já se acredita que em poucos anos o protestantismo haverá de ultrapassar o número de católicos. Né? E nós espíritas, no censo, nós somos colocados como aquela parcela da população mais alfabetizada, melhor colocada na pirâmide social, né? E aqueles que mais leem. Os espíritas leem demais. Né? Entretanto, quando a gente pergunta para um espírita, você já leu a Bíblia? Quase sempre a gente vai escutar não. E eu tenho para mim que espírita só pode dizer que é espírita se ele estudar os 5 livros do Pentateuco kardeciano e mais o Velho e o Novo Testamento. Né? Porque nós não temos como saber aonde estamos se não soubermos o que nós percorremos. Né? E, a meu ver, é uma visão errada a gente achar que a Bíblia é um livro ultrapassado. Né? Ele tem maluquices? Tem. Né? A Bíblia tem. Mas, na verdade, todos os livros que foram feitos por médiuns, né, têm a contribuição psíquica desses médiuns, a visão que esses médiuns têm de mundo. Né? Então, muitos de nós, por exemplo, acabamos por julgar os nossos irmãos muçulmanos porque no Alcorão há a jihad, que é a guerra santa. Né? Só que a gente se esquece que na Bíblia está repleto de assassinato, de traição, de deposição de poder, está tudo lá. É sempre o aspecto humano que interfere. Mas, entretanto, tanto na Bíblia, como no Alcorão, como qualquer livro que se destina a trazer conhecimento, há muita informação. Então, a nosso ver, é de mistério importância que a gente estude principalmente essas obras, né? O Pentateuco kardeciano e a Bíblia, o Novo e o Velho Testamento, né? Porque tem muita informação ali. E é evidente que eu cometi aqui uma transgressão doutrinária, né? Porque eu falei que a meu ver, só pode dizer que é espírita quem estudou o Pentateuco e a Bíblia, e isso não é o que diz o espírito de verdade, né? O espírito de verdade diz, o verdadeiro espírita é aquele que fez a sua transformação moral e se esforça para dominar as suas más tendências. Né? Então isso realmente é o verdadeiro espírita. Mas, entretanto, a nosso ver, para a gente compreender verdadeiramente aquilo que o Cristo nos trouxe, nós precisamos estudar o Velho, o Novo Testamento e o Pentateuco kardeciano. A Bíblia, né, ela tem uma particularidade que a coloca em pé de igualdade nessa particularidade com o Pentateuco kardeciano. Não é um livro de leitura como nós lemos uma obra romanceada. Né? Eu acho que uma ótima maneira aliás, não é nem ler, é estudar, né? É talvez ler uma página por dia. Né? Digamos que tenha 600 páginas. Em 2 anos você lê o livro. Né? Mas eu nem diria... Viu? Desculpa, qual que é seu nome? Daniel. Daniel. Eu nem diria, viu, Daniel, que nós precisamos estudar a Bíblia de cabo a rabo. Né? Eu mesmo não li a Bíblia de cabo a rabo. Agora, o que é muito importante a nosso ver é que todas as vezes que a gente for preparar uma palestra ou que a gente tiver uma dúvida, que a gente, além de buscar isto nas obras espíritas, que a gente busque também no Velho e no Novo Testamento. E hoje, pelo Google, né, você baixa a Bíblia, você coloca lá a palavra e você acha. Então, tem muita informação interessante. Você quer ver, por exemplo, a maior parte das pessoas perguntam, poxa, por que Jesus falou, Pai, por que me abandonastes na cruz? Né? Será que ele cria firmemente que Deus o havia abandonado? Mas quando a gente faz o cruzamento das duas obras, das obras kardecianas, principalmente do Evangelho, mas não só,
e da própria descrição bíblica, a gente vê que ele estava só recitando um salmo, né? Ele estava recitando aquilo que foi previsto séculos e séculos, né? Já havia sido previsto em um dos livros, em um dos salmos, tudo que aconteceria com Jesus. Então, quando nós conseguimos fazer os dois estudos, fica um pouco mais fácil. Até porque às vezes se dá, né, de pessoas que se encantam com a doutrina dos Espíritos, mas que tem um passado, uma cultura, inclusive familiar, muito grande com o Velho Testamento, com o Novo Testamento, né? E quando você fala só, como se fosse só, né, falar de Espiritismo, mas enfim, mas quando você cita o Pentateuco, e você consegue citar junto a Bíblia, né, é muito interessante. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, é muito comum os evangélicos dizerem assim, olha, está vedado no Deuteronômio 18 a consulta aos mortos, né? Ou seja, como é que a Bíblia falou, como é que Moisés falou que a gente não pode consultar os mortos e vocês consultam? Só que se a gente lê o trecho, evidente eu não sei ele de cor, deixa eu achar aqui rapidinho, que aí a gente vai ver como é importante você ter esses livros na mão, inclusive para mostrar para esses nossos irmãos de outras doutrinas que é preciso expandir a mente, né, para ter outras visões de Deus. Mas a gente vai lá, Deuteronômio 18. Aí vai estar aqui, ó. Que é onde os evangélicos geralmente dizem que a gente transgride a Bíblia, né? Tá aqui, ó. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, lembra que eles estavam no deserto procurando a terra prometida, né? Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha. Nenhum de nós faz isso. A gente sabe que antigamente, para mostrar poder, eles atravessavam as fogueiras. Nem adivinhador. Nenhum de nós é adivinhador. No Espiritismo não tem adivinhos. Ah, mas e búzios, tarô, isso não é Espiritismo, com todo respeito. Nem prognosticador, ou seja, quem faça prognóstico. Nós também não fazemos prognósticos. Nem agoureiro, nem feiticeiro. Nós não somos feiticeiros. Nem encantador. Aí vem aonde eles se apoiam. Nem quem consulte a um espírito adivinhador. E nós nunca consultamos um espírito adivinhador. Nem mágico, nem quem consulte os mortos. Também não consultamos os mortos. O que são as reuniões mediúnicas? Na maior parte das vezes, são reuniões de atendimentos aos sofredores, né? Então, quando a gente conhece a Bíblia, a gente pega esse trecho e fala assim, diz aqui que é impossível a comunicação entre... Mostra para mim onde é que está escrito que é impossível, que o cristão não pode ter comunicação com o Espírito. Não tem isso aqui. O que tem é que não se deve buscar adivinhador, prognosticador, nem se deve consultar os mortos, eu tenho que tomar nesse copo, eu tenho que tomar nesse copo. Né? Não é isso. A proposta cristã na nossa vida é que nós tenhamos autonomia e não precisamos ficar consultando espíritos o tempo inteiro. Então você vê como é importante o estudo desses livros, mas eu não diria ler de cabo a rabo, isso não. Até porque tem uma linguagem pesada, às vezes ultrapassada, é difícil de entender, né? Por isso, mas eu vou seguir tua dica, eu vou ler mais de vez em quando alguns pontinhos exatos. Obrigado. Isso, boa. Obrigado. Eu que agradeço, nós que agradecemos. Eu que agradeço. O André conhece o espiritismo na Espanha, os espíritas espanhóis, como a Não, infelizmente não, mas vou conhecer. Vou conhecer porque a gente está nos planos da família, a gente passar uma temporada boa na Europa aí, se Deus quiser, alguns anos. E aí eu quero conhecer o espiritismo na Espanha, o espiritismo na França. Fui várias vezes à Europa, mas nunca fui no centro espírita na Europa. Então, vou conhecer sim, se Deus quiser. Sim, seguramente fazer um filme sobre a vida de alguns espíritas importantes, europeus ou espanhóis,
seria também uma alavanca para divulgar o espiritismo aqui. Porque realmente, mesmo os espíritas na Espanha, conhecemos pouco a vida dos vultos do espiritismo espanhol, não? Como a Maria Domingos Ler, como Colavida, como outros espíritas que foram contemporâneos a Kardec, traduziram as obras para o espanhol, etc. E mesmo os espíritas espanhóis conhecemos muito pouco. Conhecemos muito mais Chico Xavier e outros brasileiros, como é normal e compreensível também. Mas é importante também ter essa memória espanhola, não é? E não há filmes espíritas que eu saiba espanhóis. Nenhum. Não? Há filmes de espíritos, mas de outro tipo de naturalmente, produções muito diferentes, não é? Quem sabe? É interessante, né, que talvez o maior evento do espiritismo talvez tenha se dado aí, né, em Barcelona, que é o Auto de Fé. Se não fosse o Auto de Fé, muito provavelmente não existiria espiritismo hoje, porque foi a maior propaganda do espiritismo foi a queima dos livros, né, conhecido como muitos como talvez um dos últimos atos da Inquisição. Então há muito que se mostrasse na Europa. E eu tenho para mim, Jorge e os demais companheiros, né, que esse trabalho de produção audiovisual, principalmente de produção audiovisual ficcional, né, ele tem totais condições de acelerar o conhecimento do espiritismo em outros países, né? Porque você vê, os nossos filmes, nós fizemos 4, né? Os nossos 4 filmes são traduzidos, tem legenda em espanhol, né? Tem em espanhol e tem em inglês, né? Então, na medida que essas obras forem crescendo de qualidade e quantidade, e irem chegando a outros países, né, essas pessoas vão ter curiosidade. Quem foi Allan Kardec? Quem foi Chico Xavier? Quem foi Divaldo Franco? Quem é, não importa. E aí vai no Google, as obras desses caras estão traduzidas, né, estão em PDF. Você tem o Pentateuco inteiro em PDF, em espanhol. Então isso há de acelerar bastante. Então é bem importante mesmo esse trabalho. Eu pergunto, será que no mundo que vivemos poderemos ainda lograr ver cambio, mudança nas pessoas, ver o amor, ver um mundo sem ódio, sem rancor? Dizem que a pandemia veio, né, para levar mais amor, mais humildade ao coração das pessoas. Então, minha curiosidade será que poderemos ver um dia aqui, no mundo que vivemos, essa mudança? Não tenho dúvida nenhuma disso, e há fatos que apontam para isso, né? Eu vou fazer uma analogia. Você tem uma caixa d'água de 500 litros, né? E ela está até a tampa. Aí eu vou lá, cato um copo, tiro um copo dessa água, jogo fora. E chamo alguém para ver a caixa d'água de novo, que tinha visto antes de eu tirar o copo. Essa pessoa vai perceber que um copo saiu? Não, né? É imperceptível, né? Mas na medida que os copos vão saindo, naturalmente o nível da água vai abaixando, né? E outra, os fatos se apoiam na história, né? A gente fala que o mundo não evolui, né? Mas eu posso falar a minha idade, eu sou um jovem de 50 anos de idade, né? E eu não me lembro, quando eu fiz o meu ensino fundamental, antes da universidade, né, quando era criança, eu não me lembro de ter ouvido as palavras meio ambiente, reciclagem, desarmamento, fim do preconceito, punição ao racismo. Eu não me lembro de ter nada disso. E hoje já existe, né? E há uma outra coisa que, a meu ver, vai acelerar bastante essa nossa evolução. E, por incrível que pareça, é o egoísmo, né? É o egoísmo e o apego. O egoísmo e o apego à matéria, né? Hoje em dia,
há uma convenção nos organismos internacionais que força as empresas, por exemplo, a serem empresas cidadãs. Né? Então, a empresa, para ela ser reconhecida hoje, né, como uma empresa socialmente responsável, ela precisa se preocupar com o meio ambiente, né? E aí, quando o meio ambiente, nós não estamos falando só de ecologia, mas estamos falando da comunidade, da favela, da pobreza ali ao lado, né? Ela precisa ter ações de formação social, né? Então, cada vez mais nós percebemos que estes trabalhos, né, essas convenções que começam a se dar nas empresas, elas vão acelerar bastante a evolução humana, né? Mas é o que eu disse, na pandemia saiu 4, 5 copos de água dessa caixa cheia. A gente olha e não percebe que saiu, né? Na medida que esses copos irem saindo, os próprios... O nosso querido irmão Donald Trump está atravessando, né? Ele periga de perder a eleição. Né? E entre os motivos, claro que o motivo principal dele perder a eleição é a economia, mas não só, né? Porque enquanto o cara está trazendo um discurso misógino, preconceituoso, egoísta, mas o da sociedade está vindo, a grana da sociedade está vindo, tudo bem. Mas no momento em que entra na dificuldade da economia, aí as outras coisas começam a chamar a atenção também. Então, assim, estes homens e mulheres, na verdade, esses irmãos e irmãs nossas, que trazem tanto descaminho para a raça humana, cada vez mais eles terão dificuldade de agir nessa área, porque cada vez mais que precisa fazer a sua parte, né? Hoje eu estava vendo um depoimento, na verdade uma fala da Angela Merkel, em prol da comunidade europeia, né? E eu fiquei emocionado de ouvir o discurso dela, né? E eu vi muito claramente, não estou dizendo que ela é perfeita, né? Perfeito só o Cristo, mas eu vi muito claramente uma criatura que tem por objetivo apagar os erros, uma parte dos erros que se deram durante a Segunda Guerra Mundial. Então, ela está falando hoje de levar, se não me engano, 1 ou 2 trilhões de euros para as nações mais atingidas, né? E essa grana viria da Alemanha. Então, a gente percebe que alguns governantes começam a acordar, alguns empresários começam a acordar, alguns tantos por egoísmo e apego à matéria, porque ou ele começa a fazer certo, alguns anos atrás, eu acho que vocês se lembram, a Nike foi vítima de uma campanha onde provava-se que ela utilizava mão de obra infantil, né? E foi um escândalo, caíram as ações da Nike e tal, ou seja, não há mais espaço para isso no mundo, só que a gente ainda vai demorar muito tempo para perceber esses copos de água saindo da caixa, né? Quero te agradecer do fundo do coração, agradecer em nome do GEAC, de todos que aqui estão, e que a gente ter mais outros encontros aqui, se você estiver disponível, vai ser um prazer para nós, e que a gente consiga trazer os seus filmes para cá, que eu quero muito que o pessoal que está aqui conheça os seus filmes, né, com a legenda em espanhol. Vou ver depois contigo como é que a gente pode fazer, tá bom? Tá bom. Claro, será uma alegria. Agradeço aos irmãos e às irmãs, parabéns pelo trabalho de vocês. É muito importante vocês levarem a doutrina dos Espíritos aí para a Europa, né? Então, parabéns pela coragem que vocês têm de estar aí levando esse trabalho. Parabéns ao Jorge, né? O Jorge é nascido aí, Jorge? Sim, catalão, em Barcelona. Que legal, que legal. Parabéns aí por ter esposado a doutrina dos Espíritos, e vocês são pessoas muito importantes para levar essa doutrina adiante. Contem sempre conosco. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado, André. Um abraço muito forte. Esperamos o André aqui em Barcelona algum dia.